Olá, mulheres lindas, estou aqui mais uma vez, em mais um vídeo. Então, antes que eu comece, não esqueçam, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo para que esse canal cresça aí e um grande número de pessoas sejam alcançadas, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje é maldição. A maldição, ela pode estar na vida de um cristão? Interrogações aí. Então, nós temos aí duas linhas, né? Tem um pessoal servo do Senhor que diz que não, tá? Que não pode ter maldição, porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? E toda a maldição que existia foi quebrada pelo sangue de Jesus quando ele morreu na cruz do Calvário. E eu acredito nisso também, que é uma força assim espiritual, né, que Jesus quebrou ali, ele recebeu, ele deu para nós essa bênção, né? Além da salvação, que não tem preço, sermos libertos da mão de Satanás. Mas por que ainda alguns cristãos, eles permanecem às vezes com uma maldição na vida deles? Por que isso acontece? Podemos falar assim, que tem uma linha aí também, de pessoas que já vêm aí julgando. Ah, é porque está no pecado, é porque está fazendo coisa errada, é porque não tem compromisso com Deus. Polêmico. E temos aí também outra linha. Tudo que Jesus nos faz, ele já deixou isso para nós, né? A palavra dele, em Efésios 6, olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios 6, vai ser o capítulo 12, tá? Diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então quer dizer o quê? Que principalmente nós cristãos, né? Principalmente você que é um escolhido de Deus, que talvez ainda nem esteja ainda aí na igreja, mas que Deus já tem um chamado, porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então o diabo, ele sabe disso. Então ele vai lutar assim contra a sua vida. E talvez você nasceu no berço evangélico, que é o meu caso. Talvez você já está na igreja aí há muitos anos. Talvez você aceitou Jesus faz pouco tempo. Não importa. O diabo vai lutar contra a sua vida. Então, o que Jesus nos deixou aqui, que a palavra do Senhor nos ensina? Que nós temos uma luta. A nossa luta, às vezes o que acontece? Às vezes uma pessoa se levanta contra a nossa vida, querendo nos prejudicar. Tem pessoas que fazem, sei lá, trabalhos para nos prejudicar. Tem pessoas que levantam calúnia. É tanta coisa que acontece. E que o Senhor quer que você entenda que essas pessoas são influenciadas por um mal. Influenciadas pelo diabo. O diabo existe. Embora muitas pessoas não acreditem, né? Não importa. Se você acredita ou se você não acredita, ele existe do mesmo jeito. E assim é Deus. Deus não precisa que eu acredite ou que eu deixe de acreditar. Ele é Deus, ele existe. E existe Deus e existe o diabo. Existe o bem e existe o mal. E tem uma força maligna lutando para que você não tenha a salvação. Para que você não tenha uma vida abençoada aqui na terra. Porque o Senhor falou que nós no mundo teríamos aflições, né? Mas que nós teríamos, que era para nós termos bom ânimo, porque nós venceríamos. Então, gente, isso quer deixar bem claro que existe uma luta. Não é a questão assim, eu aceitei Jesus, pronto, minha vida agora vai ser uma bênção. Você aceitou Jesus, você tem para você garantido, e ninguém tira isso de você, somente você mesmo, se você deixar os caminhos do Senhor, a salvação. A salvação está garantida, é sua em nome do Senhor Jesus, porque você o aceitou. Porque a palavra do Senhor diz assim, que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu não aceitar Jesus, não tem como eu ir ao Pai. Então essa daí é algo garantido. Agora tem uma batalha, tem uma luta. Tantas palavras tem aqui na Bíblia que nos ensinam homens de Deus, mulheres de Deus, que venceram, mas que tiveram que lutar. Então por que muitas vezes nós ficamos sobre a maldição? Nós ficamos sobre uma situação que a gente luta e não consegue entender. Às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo.
Bom, eu vou falar de mim, né? Eu gosto de falar de mim porque é muito mais fácil, né? Eu não... Tem pessoas, ah, não, eu não acredito, eu não sei se você acredita, se você deixa de acreditar, eu não acho que isso é certo, eu não sei. Vou te falar o que eu passei. Eu aceitei Jesus, né? Tinha meus 18 anos por aí, mas como eu disse, eu fui criada na casa de Deus, meus pais eram evangélicos, e aí temos aí uma situação que eu acredito nisso porque eu passei, entendeu? Então por isso que eu estou falando. Meu pai contava que há muitos anos atrás, ele ainda era criança, né? E o meu avô, ele tinha ali ele tinha uma condição financeira boa. Ele tinha um restaurante, ele tinha uma vida boa, né? Sim, naquela época. E meu pai contava para nós que um dia tinha inveja, porque isso, gente, sempre vai existir. Quando nós estamos bem, quando nós compramos um carro, uma bolsa nova, um sapato novo, sempre tem alguém com uma inveja de, sabe, que você fala, gente, né? Mas existe. E a inveja diz que é pior que a macumba. Então, pensa bem. Então, nessa situação, alguém fez um trabalho de macumba para o meu avô, e o meu avô, meu pai contava que ele estava vindo naquela época, o transporte que eles tinham tinha uma carroça com um cavalo, e ele estava trazendo uns vidros grandes assim, sabe, eu não sei se era mel, alguma coisa que tinha lá, que era pro restaurante, ele estava vindo no caminho, e aqueles vidros estourou do nada, sabe, eles acharam aquele estranho. Tudo bem. A partir dali, meu avô começou a ficar doente, ficou muito doente, a ponto de ter que fechar o restaurante, ter que vir embora de onde ele morava, né, de onde eles moravam, e eles vieram aqui para São Paulo, em Guarulhos, e veio para cá numa situação muito complicada. Mas meu avô também era evangélico, tá? Ele já buscava o Senhor. Talvez ele não entendesse muito o que estava acontecendo naquele momento, né, uma luta ali espiritual. E meu avô perdeu tudo. Mas mesmo assim Deus era com ele, ele continuou se levantando, foi trabalhando, comprou um terreno aqui em Guarulhos, fez a casinha dele. E depois meu pai contava que em outro lugar aqui, desculpa, em outro lugar aqui em São Paulo, comprou também um lugar lá, construíram um sobrado lá, e naquela época disse que era o único sobrado do lugar, ou seja, meu avô tinha a prosperidade de Deus na vida dele, e o diabo lutava para que ele não prosperasse. Mas mesmo assim, Deus ia abençoando. Por isso que eu falei, é luta, gente, por incrível que pareça. Nós que somos cristãos, é luta. E aí, meu pai contava que as pessoas ficavam assim, sabe? Porque eles são negros, né? E aqueles únicos negros, aquele sobradão bonito, então chamava muita atenção. E o que aconteceu? Meu pai contava também que após isso ele montou um depósito de banana. Bom, resumindo, sempre esteve ali trabalhando por conta, né? Construíram ali, comprou alguns terrenos, meu avô fez isso, deixou os filhos cada um num lugar. E o que eu quero dizer, o que eu quero chegar nisso? Que eu percebo que na minha família, aí do lado do meu pai, tem muitas mulheres, homens de Deus ali na minha família, e eu percebo a luta espiritual que nós travamos, sabe? Eles sempre foram pessoas assim de ter o próprio negócio, de estar ali lutando, e você vê que não tinha prosperidade, não conseguia crescer, sempre era roubado. Eu entendo isso que é um mal espiritual, o demônio agindo mesmo, gente, por incrível que pareça. E vem aí, vou falar agora de mim, que sou filha do meu pai, que também senti isso muito forte na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa, desde pequenininha aí, eu lembro que as pessoas admiravam porque eu era muito inteligente, que na escola ensinava outras pessoas, aprendia, então viam ali que eu tinha um futuro promissor. E aí, interessante que fui crescendo e eu senti ali aquele olhar, aquela inveja sobre a minha vida. E resumindo, eu estudei e não conseguia arrumar um emprego bom, não conseguia fazer algo assim que fosse bom para minha vida. Eu trabalhava em empresas que logo falia, trabalhava em empresas que não me pagavam, e estudando, e terminei aí o terceiro grau, na minha época era terceiro grau,
E naquela época eu não podia fazer faculdade, porque só fazia faculdade quem tinha dinheiro, então já sabia que seria só até ali mesmo. E as portas não se abriam, todo mundo que estudou comigo foi pra frente, foi trabalhar no banco, foi trabalhar em empresas boas, e eu fiquei trabalhando nos fundinhos de quintal, nesses lugares assim. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Por que eu não consigo? E eu orava, eu pedia a Deus, mas não, sabe? Era muito difícil. Foi passando-se o tempo, eu me casei, uma luta muito grande, e vivi ali numa situação muito complicada, financeiramente falando. Vi ali, morava em 2 cômodos bem apertados, com as crianças, e eu lembro de uma situação que me marcou muito. Passava naquela época, né? Meu filho ainda era pequenininho, teria acho que uns 4 anos. Passava um homem ali que vendia pão, né? Numa bicicleta. Não sei se vocês aí já passaram por isso, conhecem isso. Ele passava vendendo pão. E o pão, gente, era R$1. E eu me lembro como hoje, que meu filho vinha pra mim chorando, falava, mamãe, compra um pão pra mim. E eu falava, filho, eu não tenho, não tinha R$1 pra comprar pão. E isso marcou muito pra mim. E eu lembro que eu falava, meu Deus, que situação que é essa? Porque quando você é uma pessoa que não liga, que não estuda, que não procura fazer nada, é uma coisa. Mas quando você é aquela pessoa que luta, que corre atrás, que batalha, e eu sentia assim algo espiritual, mas eu não entendia. E eu procurava buscar em pessoas que eram da igreja, que talvez também, coitados, eles não entendiam. Eu falava, o que está acontecendo? Sabe o que eles me diziam? É uma prova que você está passando. Mas eu pensava, gente, que prova que é essa que não tem fim? Porque essa prova já era desde quando eu nasci. Porque meu pai, quando eu pulei pra mim, mas o meu pai era um homem muito inteligente, muito sábio, sabe? Um homem de Deus. E ele desejava muito ser policial. Mas ele conseguiu entrar aí, ele contava que ele fez o concurso público, passou e foi trabalhar no hospital da Polícia Militar. E sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai teve um derrame. Teve um derrame, ficou afastado e teve que ficar na caixa, ganhando um salário mínimo. E ele tinha vários problemas de saúde, problema no coração e tudo mais aí. E aí, nós tivemos uma vida muito difícil, porque ele ganhava muito pouco, tinha 5 filhos, nós morávamos ali numa casinha muito simples. Essa casinha, quando chovia mais dentro do que fora, às vezes entrava água. Eu lembro que a gente era criança, a gente não repara, tá? Como já disse pra vocês, eu moro numa avenida e se eu for olhar pra isso eu não gravo. Então tem barulho de moto, de sirene, de cachorro latindo, tem tudo. Mas voltando aí, eu lembro que nós éramos crianças, 5 crianças, né? E pra nós era uma festa, porque quando chovia, entrava água assim, mais ou menos até abaixo um pouco do joelho, e a gente jogava o chinelo naquela água, a água ficava, o chinelo começava a nadar, pra nós era uma festa. E sabe, eu lembro eu estando na escola, e eu lembro que eu estava na fila da merenda, e o menino lá que era vizinho da gente sabia da situação, começou a cantar pra mim, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, sabe aquelas coisas de criança? Eu me senti tão envergonhada, tão triste. E fui crescendo assim, sempre andando com os piores sapatos, com as piores roupas. Eu lembro que meu pai fazia uma luta danada, tadinho. Só em dezembro, no Natal, ele comprava roupa pra nós. Acho que muita gente já passou por isso. Então nós ficava tudo feliz quando chegava o Natal, ele comprava 2 peças de roupa para cada um, 5 filhos. E era uma para passar o Natal, uma para passar o Ano Novo. E depois nós passávamos o ano inteirinho sem nada. Só com aquelas roupinhas velhas que a gente já tinha. Então eu lembro que nós íamos em festa, eu era que vestia pior, ia na escola, era o pior sapato, a pior roupa, sempre foi desse jeito. Uma miséria muito grande. Mesmo sendo servos de Deus. Por quê? Por que isso acontecia? Como eu disse, me ensinaram que era uma prova. Então eu aceitava. Falava, é uma prova de Deus, eles estão me provando por quê? Até chegou um momento que eu comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Eu morava dentro de uma casa apertada com aquelas crianças, onde tinha rato, sabe? Um dia eu levantei na cozinha, quando eu cheguei lá tinha 5 ratinhos correndo pela minha cozinha. Eu dormia no chão, num colchãozinho lá no quarto com a minha filha. Isso eu já estava sozinha com os meus filhos, né? Os 3 filhos meus, numa casa muito apertada. Quando fazia calor, aquele calor imenso, uma situação complicada, num lugar assim que você sentia ali onde meu pai, nós fomos criados. Meu pai contava que fizeram um trabalho de macumbaria para minha avó e ela morreu ali. Então ali onde era a casa da minha mãe, que a casa da minha mãe embaixo, eu construí em cima.
A gente sentia a presença de Satanás naquele lugar. Por isso que eu estou falando, gente, o mundo espiritual é terrível, é tenebroso. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir mesmo. E mesmo quem é servo do Senhor, viu? Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes quando nós não sabemos, nós somos roubados. Tá? A palavra do Senhor deixa isso muito claro. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem é a verdade? A palavra do Senhor. Então eu tenho aqui na minha mão o manual de como servir ao Senhor. Eu tenho para tudo aqui, como ter um bom casamento, como ser próspero, tem tudo aqui dentro. Tudo. Eu não vou falar tudo porque vai ficar muito grande, mas tem muita coisa aqui, é o nosso manual. E quando eu não coloco em prática, então aí não vem o julgamento, não vem assim, eu acho, sabe, esses dias eu estava pensando, eu falei, agora eu entendo por que as pessoas me julgavam. Acho que as pessoas me viam naquela miséria, naquela situação e falavam, alguma coisa está errada, deve estar em pecado. Ela deve fazer coisas erradas. Não sei, eu fiquei tentando entender, porque realmente é incrível. Como você, eu ia para a igreja todo dia, eu ia direto na igreja, eu orava, eu via e voltava. Mas vou te falar uma coisa, o diabo não quer nem saber que você vai na igreja todo dia, você sabia disso? Ele não olha assim, por exemplo, não, ela é filha de pastor, não, ela é filha de obreiro. Eu era filha de um presbítero, meu pai era presbítero na igreja. Eu orava e buscava muito a Deus, né? Muito a Deus. Mas quando você não luta com as armas corretas, você é roubado por Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, eu passei por esse processo. E aí eu comecei a questionar, Deus, não está certo, o que está acontecendo? Me mostra. E Deus começou a me revelar quando eu comecei a pedir. Deus, eu não aceito isso não pode ser prova. Como que é uma prova que vem desde quando eu nasci? Eu nasci na prova e vivo na prova? Não aceito isso, Senhor, me mostra o que está acontecendo. E Deus começou a me revelar, o Senhor Jesus começou a mostrar. E eu comecei a ver mesmo, Deus me mostrando. Eu comecei a ver mesmo, o Senhor me mostrou em sonhos. Eu via, Deus me revelava, eu sentia arrepiando, eu sentia coisas dentro da minha casa. E aí eu comecei a orar, comecei a repreender, comecei a jejuar, comecei a buscar. E foi uma luta travada. Foi uma luta travada durante alguns anos aí. E você acredita que hoje eu começo a colher o fruto do que eu plantei lá atrás, do que eu chorei lá atrás? Foram muitas noites que eu levantava na madrugada e orava ao Senhor. E comecei a repreender, comecei a expulsar. E eu via mesmo o trabalho de macumbaria que tinha sido feito para destruir meu casamento. É aí que eu te falo para você que mesmo você estando dentro da igreja, foi um período que eu estava estudando, que já vinha dessa luta toda, que já vinha desgastando. Imagine você casada, morando em dois cômodos apertados, uma brigaiada danada, uma confusão danada, eu estressada, o diabo trabalhando muito forte na minha vida para me destruir. E chegou ao ponto aí de pessoas de fora começaram a falar coisas. Eu sei que, resumindo, chegou o fim do meu casamento. E eu fui roubada mesmo estando na igreja. Por que eu estou aqui hoje? Por que Deus permitiu, sabe? Hoje eu falo, Deus, por que aconteceu isso? Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu esteja aqui hoje falando para você. Não permita que o diabo destrua o seu casamento. Eu não sei o que você está passando. Talvez vocês brigam assim à toa, talvez estão passando por um processo complicado na vida financeira, que isso mexe muito com o casamento. Peça ao Senhor, ore ao Senhor, repreenda esse demônio que está querendo entrar na sua vida para destruir o seu casamento. Não permita que você seja roubada, porque eu, por não ter sabedoria, eu fui roubada. O meu casamento foi destruído, porque eu não tive sabedoria naquele momento. Por mais que eu buscasse, eu buscava sozinha, eu não tinha ninguém para me falar. E quando eu ia falar com pessoas que eram da igreja, eles me diziam, é uma prova que você está passando. É uma prova que você está passando, entendeu? E não era uma prova, isso daí era o diabo trabalhando para destruir minha vida. E nesse período, teve um período aí que eu acho que diante de tudo aquilo eu fui enfraquecendo, fui desanimando um pouco. Foi esse processo que eu te falei, que eu passei dentro da igreja também, o diabo usava pessoas para me humilhar, para me desprezar. E foi um pacote de coisas que fez com que eu me estacionasse. Então, tipo, larguei de mão, não orava mais, não buscava mais, e aí o inimigo encontrou a brecha e destruiu meu casamento. Por isso que eu estou falando para você, fica firme com Deus, não permita que isso aconteça com você. Em qualquer área da sua vida. Mas essa foi a área que o inimigo entrou e destruiu. E aí, após isso, eu comecei a me levantar novamente espiritualmente falando. Primeiro foi uma queda assim, sabe, daquelas mesmo. Mas eu não me desviei, porque eu não consigo me desviar, eu não posso, eu não consigo, não penso mais, sabe? Às vezes as pessoas vinham querendo saber, tá fora do caminho, não tá mais na igreja? Aquela alegria de querer saber assim,
parou, está destruída. Eu falava, não, o meu Jesus eu não deixo. O meu Jesus eu não deixo. Então, mesmo caminhando fraquinha, continuei orando, continuei buscando, continuei estando na presença do Senhor. E o Senhor estendeu as mãos dele pela minha vida. Por isso que eu falo para você do amor que Jesus tem. Um amor incomparável. Foi nele que eu encontrei a força. Por isso que eu estou aqui hoje. Para que você não passe o que eu passei. Para que você não seja roubado por Satanás. Porque nos ensinam que a partir do momento que você aceitou Jesus, tudo é lindo. E que tudo que você está passando de destruição é Deus permitindo, é prova. Você tem que saber o que é prova. Muitas vezes o Senhor nos dá prova. Ele dá a prova, e a prova que o Senhor nos dá é uma prova que tem um tempo que começa e um tempo que acaba. E nesse processo da prova, você vai saber que é prova. Você está naquele processo da prova, aquela aprovação está te fazendo crescer, está te transformando, está te libertando. E chega um momento que Deus te dá a bênção. E você vai caminhando com Cristo. E depois vem novamente uma outra prova. Porque cada prova que Deus nos dá, nos fortalece e nos faz crescer. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos meninos. A palavra do Senhor nos ensina. Nós não sabemos ainda, não conhecemos a palavra do Senhor. E como que eu conheço? Como que eu sou liberto? Através da palavra, através de situações que o Senhor vai nos permitindo passar. Então nós temos que saber separar o que é prova e o que é a atuação do diabo. E nessa situação que eu estava passando não era uma prova. O Senhor permitiu, assim como Jesus permitiu, assim como Deus permitiu com Jó. Vocês conhecem a palavra de Jó? Jó, ele foi provado. O diabo chegou a falar com Deus, dizendo assim, ele tem tudo, você abençoa ele, tudo dele é próspero, é por isso que ele te serve. Eu queria ver se você tirasse tudo dele. Então o Senhor falou, Deus falou para ele assim, vai lá, então faz. Pode fazer o que você quiser, mas na alma dele você não toca. E Deus permitiu. E você conhece toda a passagem de Jó. Então, como eu estava falando, Jó sim foi provado, né? E então nós temos que ter essa sabedoria de Deus. E como eu estava falando a respeito do que eu passei, então foi uma luta espiritual mesmo, oração, jejum, e tenho buscado, estou aí na batalha, mas hoje eu vejo aí uma mudança, hoje eu vejo uma transformação. Né? Eu vivi naquele lugar que eu disse, Deus me deu graça, hoje eu moro em uma outra casa maior, num bairro muito bom, nós somos felizes neste lugar, estou numa igreja aí que é uma bênção também na minha vida, e Deus tem cuidado de mim. Deus tem, assim, sabe, sido o meu socorro bem presente na angústia. Que você possa colocar em prática o que eu disse. Se você notar que tem alguma área da sua vida que está estranha, que possa ter aí influências malignas, né? Alguma coisa que está amarrando seus caminhos, comece a buscar no Senhor e ore, repreendendo, porque nosso Deus quebra todo o mal. Nosso Deus vai te dar vitória, assim como Ele me deu também. Amém? É isso. Eu vou ficar aí, finalizando mais um vídeo. Tem outras coisas, outras experiências, coisas que, conforme Deus me pedir, me falar, eu vou passando. Isso o Senhor estava me incomodando para que eu falasse, porque Deus quer te libertar. Deus quer transformar a sua vida. Deus não quer que nós ficamos amarrados com a nossa vida destruída, sendo roubada por Satanás. Porque Ele está aí para nos abençoar. Ele quer abrir o nosso caminho, quer nos dar visão, quer nos dar sabedoria. É isso. Vou ficar aí, finalizar esse vídeo. Que Deus esteja com você, que Deus quebre todas as barreiras na sua vida e que haja prosperidade em nome do Senhor Jesus. Que haja libertação, que haja salvação. É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.